bom dia. Então, hoje nós vamos estar fazendo uma reflexão sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Marcos capítulo 1, versículo de 40 a 45. Bom, meu nome é Rosimeire, eu fiz o 24º Renascer com Maria e hoje, atendendo o convite do Tico, vamos estar fazendo a reflexão desse Evangelho. Então, no Evangelho está dizendo assim: cura de um leproso. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado em São Marcos. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, pode limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que foi, começou a propagar e a divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade, conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. Então, neste evangelho, eu quero destacar 3 pontos que eu vejo como sendo assim os principais desse evangelho. Primeiro, a maneira como o leproso se portou diante de Jesus. O evangelho vai dizer que ele suplicou a Jesus de joelho. Então, estar de joelho naquela época era quando você tinha alguém como superior a você, alguém com algo de extraordinário, um rei ou um senhor. Então, quando você se sentia ou se via como servo de alguém, você se prostrava diante desta pessoa. Então, Jesus naquela época, nesse contexto do Evangelho, ainda não era tido como filho de Deus. Então, não era nem Deus e nem rei, era um homem. Mas esse leproso já percebia, já tinha em Jesus, digamos, a solução para o seu problema, que era a cura da lepra. Então, a maneira como ele se colocou diante de Jesus, levou Jesus a se compadecer desse leproso. E veio o que ele necessitava, o que ele pediu, a cura. A outra maneira é que ele falou: se queres. Então ele sabia e entendia que mais do que poder, Jesus deveria querer que ele fosse limpo. E a maneira como Jesus responde: eu quero. Então Jesus tem essa disposição de querer e de corresponder àquele que suplica, àquele que se põe diante da necessidade que é apresentada. Então Jesus continuamente também se compadece de nós, se compadece das nossas lepras de hoje, que são tantas, são inúmeras. Nós talvez não padecemos mais, como naquela época, da lepra física, mas são tantas outras lepras que nós estamos imergidos nessa sociedade, nesse tempo contemporâneo qual nós estamos vivendo. Seja no contexto físico, espiritual, emocional. Então, são inúmeros os padecimentos que estão sendo assolados toda a humanidade. Porém, a atitude, talvez nossa atitude, talvez da grande maioria, já não condiz com a atitude desse leproso, que entende e procura a Jesus nessa disposição de se prostrar e de entender que existe um querer daquele que busca e um querer daquele que se deixa encontrar. Então existe essa dinâmica daquele que vai até Jesus. O contexto da lepra naquela época
O leproso, ele era uma pessoa que ele era banido da sociedade, então ele vivia às margens. Ele tinha que andar com um sino no pescoço anunciando: aqui vem o leproso. Então, diante desse contexto, era uma pessoa que estava marginalizada, mas isso não o impediu de ir até Jesus. Então, houve uma atitude de coragem desse leproso e uma disposição em obter aquilo que buscava, que era a sua cura. Outro ponto que me chama muita atenção é que Jesus pede, né, e fala que severamente, Jesus fala para que ele não divulgue isso a ninguém, e pede que ele vá se apresentar a um sacerdote, porque era necessário que esse sacerdote testemunhasse essa cura. E era necessário também que fosse feito uma oferta, como se fosse uma expiação pela graça obtida. Mas esse leproso, eu entendo assim, que não é que ele não quisesse obedecer à ordem que Jesus deu, mas a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua certeza de cura era maior e se tornou maior do que o que Jesus pediu, do que Jesus lhe ordenou. Oxalá hoje nós tivéssemos também essa mesma disposição desse leproso, de anunciar com todo esse empenho, de maneira que Jesus nunca mais ficasse esquecido em nossas igrejas, no sacrário, de maneira que levassem as pessoas continuamente a estar no espírito de oração. Porque quantas são as graças que nós obtemos de Jesus no contexto de nossa vida diária, no nosso dia a dia. Continuamente Jesus está a nos curar, a nos libertar, a nos edificar. Mas nós guardamos muitas vezes isso só para nós e às vezes nem sequer lembramos de agradecer a Ele. Porque não precisa grandes coisas em nossa vida. Basta estarmos atentos a esse Deus que age em nós continuamente, todos os dias. Mas muitas vezes nós esperamos coisas grandiosas para poder agradecer, ou esperamos necessitar de coisas grandiosas para suplicar, para se colocar de Jesus. Se nós tivéssemos esse empenho de dizer quantas graças obtemos na Santa Missa, talvez mais pessoas procurassem a Santa Missa. Se nós pudéssemos testemunhar com mais veemência quantas graças obtemos numa adoração ao Santíssimo, quantas graças obtemos na Sagrada Eucaristia, talvez mais pessoas e muito mais pessoas não deixariam nossas igrejas vazias. O sacrário jamais estaria sozinho. Então, cabe a nós ter essa mesma disposição, primeiramente de coragem, de se colocar diante de Jesus e expor as nossas lepras de hoje. E a nossa coragem de confirmar, de testemunhar as graças que Jesus faz em nossas vidas. Então, muito obrigada e que Deus possa nos conduzir e nos abençoar, para que nós possamos estar atentos a essa manifestação de Deus em nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso ordinário da vida. Amém?